Com relação à questão do câncer de cólon, qual que é o seu principal fator de risco que a gente vem notando aí? Mudança, né? Hábitos ruins. Então, hoje a gente sabe, acho que para a maioria dos cânceres, a gente sabe que a alimentação, esses pacientes com constipado crônico, com uma alimentação ruim, sedentário, obeso, tudo isso é fator de risco para o câncer de colo retal. Tem alguns estudos que sugerem consumo de carne vermelha. Como é que tá essa Sim. parte? Principalmente as carnes vermelhas, processadas. As ultraprocessadas parece que existe Sim. uma evidência maior, né? Carne vermelha, pelo menos da última vez que eu li, não tinha... Enfim, tinha suspeita, mas não estava confirmado, né? Ainda não tem uma confirmação, mas Que eu tava... a gente orienta os pacientes a diminuir, né? É difícil você... Porque assim, geralmente o cara que come muita carne vermelha, ele geralmente... Talvez, será que é o consumo excessivo de carne vermelha ou é a falta dos outros do que vem junto, né? O cara que geralmente consome muita carne vermelha, às vezes ele não consome fibra, ele não consome legume, ele não consome verdura, ele não faz atividade física. É difícil você culpar... É difícil isolar, né, o consumo carne, excessivo de carne. Geralmente é associado a hábitos ruins no geral, né? Tabagismo também é? Também tem fator de risco, o tabagismo também. E como é que tá essa questão? Porque o pessoal hoje em dia acha que operar o intestino é igual a fazer colostomia, né? Ficar com aquela bolsinha. Para os tumores de cólon, tem feito isso de rotina? Como é que tá? Não, o diagnóstico precoce, né? Então, os pacientes estão indo mais atrás de um acompanhamento, exames de rotina, então está aumentando a colonoscopia, então a gente consegue pegar o tumor numa fase mais inicial, então isso diminui o risco do paciente chegar com um tumor muito grande, obstruído, que são os riscos que levam à colostomia. Então, hoje, as cirurgias, a maioria a gente faz por ou videolaparoscopia, às vezes até robótica, e o paciente, no geral, não sai com a bolsa de colostomia, tá? As bolsinhas de colostomia, elas são reservadas para alguns tumores de reto, que a gente fez radioterapia prévia, ou tumores grandes em pacientes que estão obstruídos, né, são operados na urgência, ou dependendo da idade, comorbidades associadas, mas a colostomia... Claro, toda cirurgia do intestino tem risco de colostomia, mas por isso que a colono é importante, fundamental. Porque o diagnóstico precoce diminui esse risco de paciente. E o tratamento, ele costuma ser só a cirurgia ou geralmente vai para químio? Depende do tipo e do tamanho do tumor, né? Então, dependendo do grau que o tumor está avançado, a gente tem que fazer o tratamento de quimioterapia ou radioterapia associado, dependendo do tipo geralmente do é depois local. da cirurgia. Depende do local, né? Se for para tumor de cólon, a gente faz a quimioterapia depois da cirurgia, exceto se já tiver doença metastática, aí a gente faz antes para controle de doença. Mas se for tumor de reto, que é o tumor lá do final do canal anal, aí a gente, às vezes, faz o tratamento neoadjuvante, que é antes de operar, faz a radioterapia, a quimioterapia, dependendo. Ainda, o tumor de canal anal ainda... Eu lembro que o principal tratamento não era cirurgia. Ainda. O câncer de canal anal relacionado, que é o HPV. O HPV, que é o espinocelular, a gente faz o tratamento, o principal é a radioterapia. Radioterapia. E por que não é relacionado ao HPV? Aí a gente faz... Cirurgia. Tá. Tem mudado, né? Isso geralmente... É que são... O canal anal são cirurgias... Você tem pego muito a paciente com HPV em região de canal anal? Bastante. Tem aumentado bastante o HPV. E acho que as pessoas precisam ter consciência que isso é um fator de risco. Um fator de risco para o câncer de canal anal, né? Eu trato bastante paciente aqui com HPV no consultório e muitos deles têm relação anal, né? E às vezes ele fala, o que eu faço tal, com o parceiro? Tal. Eu geralmente falo, olha, eu examino a parte externa, mas eu falo, você precisa passar com o prócto justamente para avaliar a parte interna, né? Sim. Porque muitas vezes tem... Não, e às vezes não dá sintoma nenhum, né? Sim. A gente faz... E às vezes o parceiro, né? Se ele pegou na região do pênis, ele teve relação, provavelmente precisa avaliar o canal anal do parceiro. Não necessariamente o parceiro vai ter, né? Porque a gente sabe que o HPV às vezes pode soltar o vírus ali e não manifestar nenhuma lesão. Tem questão da vacina para o HPV?
sempre quando pega um paciente que vem com diagnóstico HPV, eu oriento a vacinação, né? Que ela diminui tanto a chance do vírus das lesões voltarem e protege contra as demais lesões. Sim. E você costuma fazer o quê com HPV? Geralmente é cauterização também? Se for pequenininho, a gente faz cauterização no consultório mesmo. Aí, dependendo, tem alguns que a gente tem que levar para o centro cirúrgico, ressecar e encaminhar para... Dá para usar o laser? Dá. O laser também ajuda, é bom. E a gente, às vezes, usa também para ressecar, para ressecar, cortar. se for algum condiloma às vezes, maior. só para cauterizar também. Show. É que eu tenho usado um aparelho chamado jato de plasma. O pessoal da Dermato usa bastante para estética, ele queima. E acho que ele tem... A característica dele talvez seja muito parecida com o laser, né? A diferença é que ele não corta, né? Ele só cauteriza. Só, tá. O laser você consegue fazer essa incisão, né? O plasma ele vai cauterizando, ele acaba aprofundando menos, né? Então você lesa menos tecido saudável, né? Então geralmente a recuperação é melhor. É boa. Para canal anal deve ser parecido. Uhum. E o que tem essa questão de imunomodulador, essas coisas para câncer de cólon também? Tem alguma coisa nova? Das terapias novas, Tem, sempre tem aí. Acho que o Paulinho falou mais sobre isso. O Paulo falou. Na verdade, a gente não entrou muito nessa questão dos tratamentos específicos, né? Mas a gente sempre, principalmente esses pacientes jovens que a gente opera, manda o tumor para análise, porque a gente melhorou bastante essa parte de quimioterapia, imunoterapia no tratamento do câncer coloretal. E o principal sintoma, então, do câncer de colo retal acaba sendo o sangramento? Geralmente, pode ser o sangramento, pode ser em pacientes que têm perda de peso, uma anemia, que ninguém descobre a causa, tá? Quando a gente pensa em pacientes também mais idosos, em pacientes com uma idade mais avançada, o paciente chega com alteração do hábito intestinal, fala assim, ai, doutora, antes você evacuava normal, regularzinho, aí agora mudou, está estranho, diferente, isso também pode ser. E tem pacientes que chegam, às vezes, na urgência completamente sem conseguir evacuar, porque o tumor cresceu e... Essa mudança de hábito intestinal, ela geralmente segue algum padrão do ponto de vista, assim, ele evacuava normal. Passa a ser mais constipado ou pode variar? Um dia ele acaba sendo mais constipado, um dia acaba tendo diarreia? Tem pacientes que ficam constipados e aí quando vai ao banheiro sai uma diarreia, que é o que a gente fala de diarreia paradoxal, né? Tá lá, o que passa é só o que vem líquido mesmo. Então, às vezes o paciente fala, mas o intestino tá preso, quando vem uma diarreia. E aí, na verdade, ele continua constipado. Constipado e tem pacientes que tem, que nem esse paciente recente, ele falou, ia no banheiro de vez em quando, fazia umas bolinhas, muito sofrido, às vezes dá vontade de ir de novo, porque aí também, aos poucos, passando